Tudo bom? Sim? Sabem qual é que é o maior sinal de vocês estarem adultos? É estar um dia de sol, e finalmente, by the way, a Cláudia foi bugiar, e vocês não pensarem em primeiro lugar do género finalmente posso aproveitar o meu dia, ou finalmente posso ir apanhar um raio de sol lá fora, ou posso ir passear, ou sei lá. A primeira coisa que vocês pensam é boa, posso estender roupa, posso secar roupa. E pronto, talvez seja um pouco deprimente, mas é literalmente a primeira coisa que eu penso. E portanto, hoje estou em teletrabalho e aproveitei aqui a minha hora de almoço para gravar o podcast. Porquê? Porque sempre que eu volto a cometer o mesmo erro de gravar o episódio no dia anterior, eu lembro-me a mim mesma o quão mau isso é e que não quero repetir. E portanto, agora durante 2 ou 3 episódios eu vou fazer bem, provavelmente depois vou voltar a errar, porque é assim. Somos humanos. E por falar em teletrabalho, se calhar muitos de vocês não sabem, e outros muitos sabem, claro. Eu estive há algum tempo sem fazer teletrabalho. Não porque ninguém me obrigou, mas porque eu não sentia que me apetecia fazer. E sei lá, não me apetecia às vezes o facto de estar em casa, de viver sozinha, às vezes faz com que passe muito tempo sozinha. E eu gosto muito de passar tempo sozinha, atenção. Mas sentia que chegava à segunda-feira e tipo, ver pessoas, conversar com pessoas, sair um bocado da rotina, porque eu depois volto para casa e estou sozinha outra vez, então durante algum tempo eu senti que esse era a minha vontade, era não fazer teletrabalho. Mas recentemente eu passei por alguns episódios assim de ansiedade e senti que talvez devesse voltar a fazer teletrabalho. E eu tenho apreciado de uma maneira que não há palavras. É mesmo aquela teoria do tens que perder para voltar a valorizar. Na verdade eu não perdi, foi só a minha vontade. Eu ia todos os dias para o escritório e não é que não gostasse, mas eu tenho sentido um equilíbrio tipo dos meus chakras recentemente, desde que voltei a fazer, que não tem igual. Tenho sentido muita paz, muita paz. Começar assim a semana em teletrabalho, começar a semana devagar, obviamente trabalhar, mas parece que a semana não começa logo assim, bum, mesmo na tua cara. E tenho passado muito tempo de qualidade com o meu gato, o que tem sido ótimo. Estamos numa relação de profundo amor e mimo e tudo. E pronto, várias vezes ao dia posso dizer que o amo. E ele está cheio tipo de mimo. Se ele fosse aquele gato dos Sims e tivesse lá aquelas barras verdes, ele a nível de mimo está verde a 100%. Portanto tem sido muito bom. Temos passado aqui algum tempo de bonding que não tivemos durante muito tempo, a não ser ao fim de semana e à noite, mas é sempre diferente, porque depois quando se chega à casa do trabalho tem que se fazer jantar, tem que se arrumar a marmita, tem que se comer, tem que se tomar banho, e de repente dormir. Portanto, tem sido muito bom. E o facto de eu ter voltado a fazer teletrabalho deu-me muito espaço para pensar noutras coisas além do trabalho. Ou seja, acabo por ter a minha vida mais organizada, sabem? Lá está, estas coisas, lavar uma roupa e não sei o quê. Eu sabia isto, atenção, e muitas pessoas me alertaram para o facto de faz teletrabalho, mas pronto. Eu estava numa fase que não queria, porém agora estou a tirar a barriga de misérias e tem sido ótimo. Entretanto, eu aproveitei esta fase de alguma retrospeção, é assim que se diz? Acho que sim. Para fazer alguns compromissos comigo mesma. Ou seja, eu às vezes tenho na minha cabeça que quero fazer coisas durante muito tempo e acabo sempre a adiar. Estou sempre a adiar. Então eu tenho aproveitado esta fase, não é do teletrabalho, mas é de tudo, porque apesar de tudo voltar ao trabalho remoto foi um compromisso que eu fiz comigo mesma e é única e exclusivamente sobre mim e sobre o meu bem-estar.
eu aproveitei para fazer alguns compromissos comigo mesma noutros aspectos. Por exemplo, eu criei aqui o podcast e eu tenho adorado completamente fazer o podcast. Mas eu sinto que criei o podcast e não defini propriamente uma estratégia. Ou seja, eu sei que venho aqui, converso, etc. Não é esse o caso. Eu defino os meus temas antes dos episódios, mas o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero fazer em termos de conteúdos? O que é que eu quero fazer, por exemplo, para o Instagram? O que é que eu quero fazer para o TikTok? Porque eu sinto que para fazer crescer este projeto, além de publicar os episódios, vou precisar de ter mais presença online. E, portanto, eu estava a pensar, eu faço estratégia de marca para outras marcas. Faço estratégia de conteúdo para outras marcas. Porquê que eu não faço isso para mim própria? E andei neste ramo. Isto é lógico. Porquê que eu não aproveito as minhas capacidades e o meu conhecimento para mim própria? Tipo, hello? Mas não. Por isso, comecei a delinear uma estratégia de marca para o meu podcast e conteúdos para as minhas redes sociais, porque é lógico que eu adoro fazer isto, adoro todas as pessoas que ouvem, mas quero muito que isto cresça e que vá para outras pessoas, que não sejam só os meus amigos e as pessoas que gostam de mim e gostam de me ouvir. Quero chegar a mais pessoas. Portanto, comecei este fim de semana a fazer isso. Tomei uma atitude relativamente a algumas coisas que me faltam, ou seja, mandei vir o microfone. Eu tenho um microfone para o podcast, mas é um microfone de estar pousado. Então, finalmente encomendei um microfone daqueles de lapela para poder gravar uns vídeos com mais qualidade. Mandei também vir uma luz para colocar no meu telemóvel, porque, imaginem, eu já gravei vídeos e eu sei que a luz está péssima, mas depois eu ponho a luz, tipo dos focos de luz da minha casa, e também não acho boa, acho meio hospital vibes. E então mandei vir uma luz também, e estou nesta fase de fazer compromissos e concretizar. Portanto, relativamente à minha presença neste podcast e à minha presença na internet, este foi o passo que eu dei agora, que eu estou a dar, o que eu estou a fazer, pronto. Entretanto, há muito tempo que eu andava para organizar o meu roupeiro. E eu posso vos dizer que eu tive assim o meu fim de semana dos sonhos, porque, eu tenho vontade de arrumar o roupeiro, e vocês, não sei, quem arruma o roupeiro aí, deve sentir-se um bocado como eu, porque eu sei exatamente quais é que são as emoções que eu vou passar enquanto faço essa tarefa. Porque primeiro existe a vontade, mas depois, quando vamos ali a meio do processo, apetece desistir de tudo. Mas já não dá para desistir, porque está tudo em cima da cama, está tudo espalhado, está tudo uma merda. E então, fica ali uma sensação de frustração, porque aquilo devia ser muito mais rápido. O verão passado, eu tirei montes de roupas de verão, que me estavam muito grandes, e dei montes de roupa. Conclusão, eu consegui um feito que é ter a roupa de inverno e de verão no mesmo armário. Coisa que eu não conseguia há muitos anos. Eu tinha sempre ou a roupa de inverno ou a roupa de verão. Já tenho a roupa de inverno e a de verão. Mas estava tudo assim um bocado caótico. Vai passar aí uma sirene. Pronto, mas acho que vocês não ouvem. Enfim, mais uma vez. Pronto, já não sei o que é que estava a dizer. Mas estava assim tudo meio louco. Coisas muito amontoadas, um bocado desorganizado. Ainda faltava tirar algumas coisas que não uso. Depois tenho uma cômoda também com coisas. E depois nunca abro bem aquilo, não sei bem o que é que está lá. Então isso era mais um daqueles compromissos que eu queria fazer comigo mesma, mas que estava por fazer há muito tempo. Era sempre este fim de semana que é, este fim de semana que é, este fim de semana que é. Pronto, e este fim de semana eu finalmente tomei uma atitude e organizei o meu roupeiro, quase por cores. Epá, está do melhor que há. Uma verdadeira maravilha. Ai, tenho sede, esperem lá.
Vou beber água. Eu não vou cortar isto, está bem? Pronto. Bebi água. Finalmente organizei então o roupeiro e eu... imaginem, se eu só organizasse o roupeiro já seria ótimo, mas deu-me um daqueles ataques loucos de ok, vou organizar o roupeiro, então vou tirar tudo o que está no armário da casa de banho do quarto, no cenas, e vou organizar também, limpar, tirar tudo para fora, limpar, reorganizar, ver que medicamentos é que já estão fora da validade, ver coisas que eu já não uso para o lixo. Dei por mim a limpar paredes da casa de banho, esfregar paredes, esfregar tudo que é louças, limpar armário por dentro, reorganizar, estar a ver a estética, como é que aquilo fica melhor, como é que não. Entretanto, organizar roupeiro, organizar cômoda. Mandei finalmente um charriot fora que eu tinha aí que já me metia nojo ao tempo e, portanto, lixo com ele. Tudo organizado. Entretanto, há um detalhe importante que é a minha cama é uma cama de paletes, então ganha muito pó, portanto, colchão para fora, aspirar paletes, tirar do sítio, lavar o chão, voltar a pôr no sítio, finalmente pôr uns lençóis quentinhos que está um frio, já tenho muito frio, então pus uns lençóis quentinhos. O ano passado eu voltei a utilizar lençóis de flanela. Eu não gosto de lençóis polares, Deus me livre. Não consigo porque eu passo muito mal das alergias. Houve uma altura na minha vida que eu dormia com isso, mas hoje em dia é absolutamente impossível eu dormir com isso. Nem consigo sequer imaginar. Mas o ano passado eu redescobri a magia que é dormir com os lençóis de flanela. Primeiro, a minha mãe ofereceu-me um jogo de lençóis de flanela e depois a minha amiga Raquel ofereceu-me uns lençóis de flanela que são os que estão atualmente na minha cama, que são maravilhosos, maravilhosos. Estava ansiosa para os voltar a pôr e amo. Portanto, se cá vocês acham um bocado estranho a Raquel ter-me oferecido uns lençóis, mas a verdade é que eu andava a queixar-me que precisava de comprar lençóis. No caso, eu usava sempre os de verão todo o ano e ela deu-me uns que tinha lá, que a mãe dela tinha lá a mais e eu simplesmente amo-os, casava com aqueles lençóis. Pronto. Em termos de quarto, estamos terminados. O que é que acontece a seguir? Subo para cima, enfim, subo as escadas e tenho toda uma parte de cima, porque a minha casa é tipo cozinha, sala e uma casa de banho no primeiro andar e depois desces umas escadas e tem o quarto e outra casa de banho. Entretanto, subo as escadas e penso assim, agora já comecei nisto, já passaram bué de horas mesmo, demasiadas horas. Vou organizar então o armário desta casa de banho e organizei o armário da casa de banho, limpei paredes, limpei louças, limpei duches, esfreguei tudo ao máximo, mudar a areia de Fausto. Como se não fosse suficiente, tirei tudo para fora do meu tocador, onde tenho a minha maquilhagem, limpei tudo, deitei fora coisas, organizei, ok? E ainda fui ao armário da cozinha, ou seja, a minha cena, onde eu tenho as despensa, onde eu tenho as mercearias, pronto. Tirei tudo para fora, coisas estavam fora da validade, reorganizei, limpei o frigorífico e ainda uma estante, uma Calax que eu tenho aqui cheia de merdas, que eu já vos disse, que demora imenso tempo a limpar, também limpei. Tirei tudo para fora, limpei, não sei o quê. Portanto, foi mais do que um dia de trabalho, foram para aí 12 horas de aventura, sendo que depois aspirar, lavar o chão, etc., limpar o pó de cenas várias. Mas pronto. A sensação depois é maravilhosa. Sinto que está tudo mega esterilizado à minha volta. E dói-me um bocado a lombar, porque já sinto o peso da idade. Fazer estas aventuras já não é igual a quando tinha tipo 26 anos. Ou 25. Já sinto hoje uma grande dor na lombar. Porque andei aí em grandes aventuras, para cima, para baixo, leva aspirador para baixo, leva balde da esfregona, blá blá blá, tudo. Mas, fim de semana dos meus sonhos, mais um de reclusão total, mas sinto que é muito mais fácil fazer compromissos comigo mesma
e partir para outras metas quando a minha casa está organizada. E, portanto, estou muito satisfeita com aquilo que fiz. E é isso. Queria inspirar-vos a fazer o mesmo. Tenho mais compromissos comigo mesma, mas, sei lá, falamos disso mais à frente. Portanto, o que é que eu quero falar aqui mais? Uma recomendação que eu me esqueci de vos dar a semana passada é que eu fui também... Vocês devem pensar assim, esta gaja cheia de dinheiro, está sempre aí a ver espetáculos, mas eu fui ver o Terapia de Casal ao Vivo, que é um podcast que eu ouço desde o primeiro episódio. Gosto muito. Já gostei mais. Sinto que eles precisavam de inovar um bocado na dinâmica do podcast. Mas já fui ver várias vezes ao vivo. Acho que todas as tours que fizeram ao vivo, eu fui ver. E, acima de tudo, eu gostei do espetáculo. Acho que podia ter sido... Acho que não foi bem ao encontro das minhas expectativas. Estava à espera de algo mais, mas conheci o Dagu, que é um comediante que achei muita graça. Achei-o mesmo engraçado e quero ver mais coisas dele, inclusive. Mas o que é que... Eu já nem sei o que é que estou a dizer. Espera lá. Pronto. Queria-vos recomendar a irem ver o espetáculo ou pelo menos a ouvirem o podcast. Eu gosto muito. Acho que não é para todos os gostos, nem para todos os feitios, mas eu acho muita graça. O Guilherme é um humorista e a Rita... Esperem lá que vou tossir. Ok, tossi. E não vou cortar. Beber água. Toda a gente tosse e toda a gente bebe água, não? É que eu estou aqui a falar e é normal que eu fique com a garganta seca e queira beber água. Portanto, porquê é que eu vou cortar? Não vou cortar. Isto sou eu a falar comigo para mim mesma. A Rita, antigamente, penso que ela trabalhava em marketing, alguma coisa semelhante àquilo que eu faço hoje em dia. Mas ela passou a ser uma escritora e ela já lançou 3 livros, dos quais eu gosto muito. Portanto, recomendo não só ouvir o podcast, como ler os livros da Rita, se vocês quiserem saber. Ela chama-se Rita da Nova e, em termos de livros... Sei que o último se chama Apesar do Sangue. E deixem-me só ver aqui que vou ver à minha estante como é que se chama o primeiro. Mas é... não sei onde é que ele está. Não sei onde é que ele está. Mas o segundo é Quando os Rios se Cruzam, que eu também tenho aqui. O primeiro é as coisas que faltam. Olhem, não sei que é assim, mas as coisas que faltam quando os rios se cruzam e Apesar do Sangue, penso que são assim, e eu gosto muito dos 3. Os 3 são romances, mas não são românticos. São livros que se focam em dinâmicas familiares, e eu acho que se calhar para quem teve dinâmicas familiares, e para quem não teve também, honestamente, mas para quem teve dinâmicas familiares peculiares, digamos assim, pode ser interessante ler estes livros. Ela escreve muito bem, gosto muito da escrita dela e, portanto, recomendo. Fui a esse espetáculo sozinha, uma coisa que eu aprecio fazer, porque acho que não devemos deixar de ir às coisas só porque não temos companhia para as fazer. E, portanto, gostei muito. A única coisa que não gostei muito foi que o Estaleiro Teatral de Aveiro, acho eu que era o nome do sítio onde era o espetáculo, por um lado, é num sítio super escuro e eu estava com imenso medo. Primeiro não estava a encontrar, depois estava com imenso receio porque estava no meio de uma mata escura. Cheirava mal lá dentro, cheirava muito mal lá dentro e estava muito sujo, portanto não cumpriu os requisitos de limpeza que eu aprecio. E é isso, em termos de recomendação é isso, gosto muito do podcast e já tem alguns anos, portanto dá para ouvir aí para trás, sendo que a minha altura preferida desse podcast foi na altura da pandemia, porque eles faziam mais episódios e eu adorei, fizeram imensa companhia. Por falar em podcasts que eu recomendo, que eu ouço muitos, eu acho que nem tenho noção da quantidade de podcasts que ouço, e então eu passei aquelas horas todas a limpar, deu para ouvir quase todos os desta semana, portanto estou um bocado já sem episódios para ouvir daqueles que saem ao domingo e assim,
Mas eu gosto muito do podcast dos Cara Crua, do On The Go. Gosto muito do trabalho deles, já acompanho há muito tempo do YouTube e vejo os vídeos do YouTube deles e tudo mais. É daqueles poucos youtubers que eu ainda vejo muitos vídeos. Ainda agora eles fizeram um try-on de comidas egípcias e eu adorei. Rio-me sempre muito com eles. Por isso eu queria vos deixar também essa recomendação de que nada. Ouçam um podcast. E espero que gostem. Eles são muito genuínos, fazem-me rir muito e também às vezes emociono-me imenso com eles, confesso. E este fim de semana eu troquei umas mensagens com o João, porque eles disseram que não iam lançar podcast este fim de semana e eu mandei-lhes uma mensagem, porque tipo, como é que é suposto eu passar uma semana sem o podcast deles? E o João respondeu-me e eu enviei-lhe o meu podcast para ele ouvir. Se ele vai ouvir, não sei, mas eu enviei-lhe, portanto, pode ser que ele ouça e goste, sabemos lá. Enfim, mais coisas que eu vos queria falar. Os meus vizinhos. Portanto, os meus vizinhos é um assunto. Eu não sei se vocês... eu acho que já dei um lamiré aqui sobre esse assunto, mas tem vindo a ser cada vez mais estranha a minha dinâmica com os meus vizinhos. E eu, por vizinhos, não estou apenas a referir-me às pessoas que vivem, tipo, no mesmo edifício que eu. Estou a referir-me a toda uma conjuntura de pessoas que vivem perto da minha casa. Esperem lá que eu tenho a janela aberta e não sei se eles vão ouvir. Esperem lá. Um segundo. Pronto. Já fechei a janela, não há perigo. Entretanto, estava ali uma senhora tipo a olhar fixamente. Pronto, os meus vizinhos têm sido todo um tema desde que eu vim para aqui viver, porque eles são estranhos no geral, são pessoas estranhas e às vezes um bocadinho creepy. Houve uma altura, quando eu cheguei, que tive logo um episódio com um senhor que vive aqui. Porquê? Eu fui ao Lidl e ele estava lá a pedir uma moeda para comprar uma alface. E entendam isto como quiserem. Eu dei-lhe uma moeda e descobrimos depois, quando eu vim do Lidl, que vivíamos perto um do outro, porque ele vinha de bicicleta, eu vinha de carro, e não sei que voltas é que eu dei, nós chegámos aqui ao mesmo tempo, e ele disse, eu via no Lidl, deu-me uma moeda, e eu, sim, vivo aqui, eu vivo, pronto. Uma pessoa assim um bocado estranha. Entretanto, não sei porquê, ele achou que éramos amigos, e houve um dia que eu estava lá embaixo no quarto, e eu ouço uma pessoa a bater-me aqui às janelas, e eu não tenho, tipo, cortinados. Então apanhei um susto gigantesco, porque ele estava tipo com a cara na minha janela, a bater-me à janela, queria uma moeda para ir comprar vinho. Nessa altura assustei-me imenso, disse para ele não voltar a fazer e não foi uma coisa muito agradável porque deu-me imenso receio. Tipo, eu vivo no resto do chão e não quero a cara de um homem na minha janela, tipo, a pedir moedas. Se me vir e quiser pedir-me uma moeda, pode-me pedir. Ainda por cima porque eu dou a moeda, só quero que ele vá à vida dele e não me chateie, mas não pode vir à minha casa pedir-me uma moeda. E pronto, isso ficou bem esclarecido entre nós. Foi assim um pequeno problema, ficou resolvido e ele nunca mais veio pedir moeda. Pronto. Entretanto, com a outra vizinha, tive um problema diferente, que é, ela adora lavar a varanda. Lava a varanda todos os dias, quer esteja a chover, quer esteja sol, quer esteja de noite, quer esteja de dia, ela adora lavar a varanda e eu odeio isso. Porquê? Porque eu estendo roupa, ela vive no andar de cima do meu, eu estendo roupa e ela lava a varanda, lava a minha casa, porque ela põe a água direcionada para as minhas janelas, então as minhas janelas estão sempre cheias de pinguinhos secos de água, porque ela está constantemente a lavar, e ela está-se pouco cagando se eu tenho roupa estendida e lavo a minha roupa também, portanto já não é 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas vezes que eu chego a casa e tenho a minha roupa a pingar, porque ela não se interessa se eu tenho roupa estendida ou não.
Tivemos uma pequena conversa sobre isso, também não muito agradável, e acho que ela não foi muito com a minha cara. E, portanto, na semana seguinte, eu estava a sair do meu carro e foi projetado um cocó no meu espelho. No meu espelho não, no meu vidro. Um vidro tipo à frente de onde eu estou a conduzir. Não sei o nome do vidro. Esse vidro. Eu estava a sair do carro e de repente só ouço assim, ploc. E era um grande cocó. Projetado no meu vidro do carro. E eu sei que não é de pássaro, ok? Eu sei o que é um cocó de pássaro, portanto eu sei que aquilo não é um cocó de pássaro, é um cocó tipo de cão ou de gato, é um cocó. Entretanto, passou a ser recorrente durante umas semanas, era frequente eu ter cocó no meu carro. Portanto, chegava de manhã ao carro e tinha lá cocó. O que é ótimo, adorei. Entretanto, foi tida uma conversa e as coisas ficaram mais tranquilas. Há algum tempo que ninguém me lava a roupa com a mangueira e há algum tempo que não tenho cocó no meu vidro. Sim, porque eu também tenho cocó do Fausto. Posso pegar em cocó e atirar aí para sítios aleatórios. Passando à frente, outro dia, que foi a semana passada, estou em minha casa e apanhei outro vizinho meu a olhar para dentro de minha casa. Tipo, assim, pousado no parapeito, a olhar. Se eu acho que ele quer alguma coisa ou fazer mal, não, de todo, mas que é cusco e estava a apreciar o interior da minha casa. Portanto, vocês veem que eu estou rodeada de pessoas em quem não confio, que me dão uma sensação assim um bocado assustadora, no entretanto. Ontem, sim, estava a limpar a minha casa e, entretanto, colecionei uma data de sacos do lixo à porta de casa, que era para depois, quando terminasse, ir levar os sacos ao lixo. De repente chego ali fora e não estão os sacos do lixo. Ou seja, alguém levou os sacos do lixo. Fui tocar a campainha porque, por um lado, queria perceber se tinha incomodado e, por outro, queria agradecer. E achei que tinha sido uma das duas famílias que vivem aqui no meu edifício. Toquei à campainha de um, não foi, não sei o quê, deve ter sido o outro. Ok, toquei à campainha do outro. E ele disse, porque é que eu havia te levado os seus sacos? Nem eu, nem o outro íamos levar os seus sacos de lixo. E eu, pois, mas então é normal que eu ache que foi alguém das pessoas que vive aqui neste terreno, porque isto é fechado com um gradeamento e um portão. Portanto, ainda é mais assustador não ter sido nenhum dos dois a levar os meus sacos do lixo, porque, imaginem, eu se fosse ao lixo e visse ali um saco do lixo, se calhar pegava e levava. Se bem que eu tinha mesmo muitos sacos, tipo, eram para aí 5 ou 6 sacos. Portanto, não foi nenhum deles. Ele desconfia que possa ter sido o tal senhor a quem eu dei uma moeda a ver os sacos e ele levar para o lixo, porque deve ter tido vontade de investigar se havia lá uma moeda ou qualquer coisa, ou roupa, que podem aproveitar. E, portanto, ele entra aqui, levou os meus sacos do lixo e foi pôr ao lixo, porque eu depois fui pôr o que me faltava pôr no lixo e estavam lá os meus sacos, efetivamente. Portanto, enfim, à parte da paz mental que eu tenho tentado estabelecer, eu estou rodeada de pessoas absolutamente estranhas e loucas. E, gostava de perceber se há aqui alguém normal à minha volta. Porque não sinto isso, honestamente. Tem sido um pouco estranha esta experiência com estes vizinhos em particular. Vou beber água outra vez. Finalmente, recomendaram-me uma série. Aliás, recomendaram-me duas. A minha amiga Mariana recomendou Maxton Hall e eu comecei a ver, mas ainda não tenho propriedade suficiente sobre o assunto para vos recomendar ou para vos dizer. Vi um pouquinho do primeiro episódio, porque estou muito entusiasmada a ler livros, mas finalmente recomendaram-me essa série e
a minha amiga Ângela, nada, recomendou-me uma série que hoje que eu também vou ver, que é Tell Me Lies. Acho que é Tell Me Lies. Será que esse cara não é nada Tell Me Lies? Não me recordo. Agora também não vou ver porque está num áudio e não vou estar aqui a ouvir o áudio e teria que tirar o meu telefone de modo avião. Portanto, é isso. Não sei se vocês já viram. Se já viram, digam-me e deixem aí o vosso feedback sobre as séries. Ok? O que é que eu queria falar mais hoje? Sinto que há muitas pessoas, agora que se aproxima o Natal, e como eu já vos disse, eu não sou uma pessoa que sou verdadeiramente apreciadora do Natal, mas sinto que há muitas pessoas que têm alguma dificuldade em aceitar isso. Ou seja, tipo, eu percebo que o Natal para muitas pessoas seja significado de muito boas memórias, estar com a família, grandes mesas cheias de pessoas, ou mesas com menos pessoas, mas que são mesas muito felizes, etc, etc. Sei que para muitos o Natal tem um ótimo significado e isso é o suposto. O suposto é o Natal ter um ótimo significado e de ser uma época muito feliz. Devem estar sempre a impor o vosso significado de Natal às outras pessoas. Não estou a dizer que vocês em específico fazem isso, mas há muitas pessoas que fazem isso. Que é quando tu dizes que não gostas do Natal, tipo, mas porquê? Como é que há alguém que não gosta do Natal? Há muitas pessoas que não gostam do Natal. Eu não sou a única pessoa que eu conheço que não gosta particularmente do Natal. Já tive Natais felizes, mas acho que só vou ter verdadeiramente um Natal feliz quando eu tiver... Ou seja, já tive Natais felizes e só vou ter um Natal verdadeiramente feliz. Não, já tive Natais felizes, sim, dos quais tenho boas memórias, mas acho que só vou ter aquele Natal que eu realmente vou viver e ser verdadeiramente feliz, 100% feliz, quando tiver a minha família. As pessoas que se esquecem que nem toda a gente teve uma família, tipo, super tradicional, nem toda a gente teve sempre boas relações familiares, nem toda a gente teve uma mesa sempre cheia de gente, nem teve sempre as melhores recordações dessas épocas. E às vezes essas épocas trazem-nos não só memórias felizes, mas também tristes, porque há pessoas que faziam parte da nossa vida que já não fazem, há pessoas que já morreram e de quem temos muitas, muitas saudades e que faziam parte desses momentos e já não fazem. E portanto acho que não é nada de grave alguém não gostar do Natal. Simplesmente se calhar nunca associou isso a momentos assim tão felizes, porque sempre que esteve nessas épocas lembrou-se o quão às vezes disfuncional as vidas familiares são, e portanto acho que é ok. Acho que é uma época, sei lá, não me agrada particularmente o consumismo da época, mas é isso. Não sou particularmente fã da época do Natal, também não sou muito fã da época do Ano Novo, honestamente. Já disse várias vezes que épocas temáticas não são bem a minha... Eu não sou bem o target. E é isso, acho que está tudo certo em gostar ou não gostar, simplesmente não hajam como se não gostar do Natal fosse uma coisa extraterrestre. E está tudo certo. Acho muito bom e acho muito positivo que para vocês o Natal seja uma época incrível, muito feliz. Não sei o que é que honestamente já não sei, já perdi um bocado o fio condutor ao meu raciocínio. Mas resumindo, é isso. Para esta semana já esgotei todos os temas que tinha para falar, portanto vou à minha vida, que tenho de voltar ao trabalho. Façam os vossos compromissos convosco mesmos. É assim que se diz? Acho que é. Portanto, se não for, façam os vossos compromissos. Façam coisas que já querem fazer há muito tempo e que ainda não fizeram. Sejam bons uns para os outros e não chateiem as pessoas que não gostam do Natal. Posto isto, uma ótima semana, um grande, grande beijo
e tudo bom. Sim.